Pessoal, é o seguinte, o dono da Rede TV compartilhou um vídeo de Ciro Gomes lá no seu Twitter. Eu vou trazer aqui o que esse vídeo trazia, qual que é a reflexão que dá pra gente tirar em relação a isso, que realmente causou um barulho nas redes sociais, e também um tweet mentiroso da Carla Zambelli, não só um tweet, porque ela replicou uma fake news contra Ciro Gomes nas suas redes sociais, e vamos trazer tudo isso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou aqui no canal Politizando e não está inscrito ainda, e puder, se inscreva, ative as notificações, se assistir e gostar do vídeo, deixa like, e se puder também compartilhar esse vídeo, é muito importante que mais pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo aí em relação a algumas questões envolvendo, por exemplo, Ciro Gomes, que teve, assim, digamos, a ajuda do dono da Rede TV, que compartilhou um vídeo seu lá no seu Twitter. O dono da Rede TV, que é o Marcelo de Carvalho, tweetou o seguinte no dia 23 de abril. Impressionante. Ninguém bate no PT como Ciro Gomes. Assistam. Não vi Moro, terceira, quarta, quinta ou sétima via baterem desse jeito. E aí ele coloca lá o link de um vídeo que está no Facebook. Detalhe, o vídeo foi publicado por uma página que apoia Ciro Gomes, chamada Cirão da Massa. O vídeo tem quase 4 minutos, eu vou deixar o link no comentário fixo para quem quiser assistir, deixar like, comentar lá, isso também é importante, esse engajamento. Mas resumindo o que está nesse vídeo lá, é primeiro assim, né, explicando, é um react que o Ciro fez na Ciro Games do dia 19/4. Realmente o Ciro estava bastante inspirado nessa Ciro Games, e nesse vídeo você vai encontrar lá o Ciro criticando o PT e a concentração das movimentações bancárias no Brasil em apenas 5 bancos. Lá o Ciro fala que a FHC revogou a cobrança do imposto sobre lucros e dividendos e que Lula manteve essa cobrança revogada. Tem críticas duras de Ciro ao modelo econômico. Lá também você vai encontrar o pré-candidato do PDT falando da desindustrialização do Brasil, promovida também pelo PT. E ele cita lá que foram embora, por exemplo, a Ford e a Sony, além de outras milhares de fábricas. Lá ele fala do PT ter afirmado, por exemplo, que vai manter o presidente do Banco Central de Bolsonaro se Lula for eleito. O Ciro defendeu o Aldo Rebelo, criticou duramente Juliano Medeiros, presidente do PSOL. E só um parênteses, né? Essa bolha do Marcelo, ela é a bolha mais bolsonarista, a gente tem que reconhecer isso. Então esse tipo de crítica ao presidente do PSOL acaba agradando bastante, além desses que fazem parte da bolha dele estarem em contato com esse tipo de crítica, que é uma crítica verdadeira, aconteceu tudo isso. E mais, aí ele critica a esquerda de goela e fala que, abre aspas para o Ciro, a única corrupção que incomoda essa gente é a dos outros, porque se for da turma deles, fica tudo calado aqui também, fazendo uma referência ao presidente do PSOL. E falou do jantar do Lula com Eunice Oliveira e lembrou que o Lula deu 1 bilhão de contratos sem licitação da Petrobras para a empresa que o Eunice era sócio, que era a Manchester. O Ciro, como eu disse, estava realmente bastante empolgado e indignado. Agora, só aqui um parênteses, Marcelo, porque ele fala, né, que o Ciro critica de uma forma que nem Moro, nem terceira, quarta, quinta ou sétima via criticam. Nem Bolsonaro critica o Lula em relação a essas questões que, de fato, afetam a vida do povo. O Bolsonaro fica preso a umas bobagens de kit gay, comunismo, Cuba, Venezuela, é uma coisa despolitizada. O Ciro faz a crítica e vai na essência, né, naquilo que tem que ser de fato apontado. Aí alguém pode vir aqui e falar, ai, mas tá vendo o Ciro sendo compartilhado por alguém que é alinhado à pauta mais da direita e não sei o quê, aí enfraquece o Lula, fortalece Bolsonaro. Alguns vão dizer isso aqui. Olha, cá entre nós, alguém acha que o dono da Rede TV estava em dúvida sobre em quem ele votaria no eventual segundo turno, se seria no Lula ou se seria no Bolsonaro? E agora com esse vídeo fala, ai, tá vendo, né, decidi meu voto agora. Não, né, tem muita gente no Brasil que não quer o Lula nem pintado de ouro, né, e o Ciro está tentando disputar também esse eleitor, e não é compartilhando mentiras sobre o Lula, não é compartilhando fake news sobre o PT, não, é compartilhando aquelas críticas de fato do que aconteceu no Brasil, né? E o Ciro tem feito esse movimento, opa, ele é uma alternativa. E o Ciro, então, é o candidato nem-nem, agora, como foi também em 2018. Agora, o candidato nem-nem não tem que ficar passando pano nem para um lado nem para o outro. Inclusive,
né, para aqueles que vierem aqui, mas o Ciro não critica Bolsonaro. Mentira, né? Quem assistiu essa Ciro Games vai ver lá críticas duríssimas de Ciro Gomes em relação ao desgoverno Bolsonaro. Então o Ciro está se posicionando sim, e tem que fazer as críticas. Mas se o Ciro critica o PT, ele vai, né, afastar o eleitor de esquerda. Se o Ciro critica o Bolsonaro, vai afastar o eleitor de direita. Aí dizem que o Ciro tá perdido, ele vai querer voto de quem? O Ciro quer voto de todo mundo que queira um Brasil melhor. E essa coisa de esquerda e direita não é tão clara assim na cabeça das pessoas. Vamos pegar o exemplo de Minas Gerais, meu estado, que deu a vitória a Dilma aqui contra Aécio Neves. Aécio Neves que, né, tinha sido governador de Minas Gerais. Aí será que esse povo que deu a vitória a Dilma em 2014 e depois, 4 aninhos, deu quase 70% dos votos para Bolsonaro, será que o povo mineiro deixou de ser de esquerda e passou a ser de direita? Né, deixou de ser progressista para virar eleitor fascista? Não, é que tem muita gente que votou em Bolsonaro que estava cansado, né, na expectativa de uma mudança. E o Ciro quer dialogar com esse eleitor também e já está conseguindo atrair a atenção de muitos. Tanto é que tem muita gente que se surpreende quando alguém que diz que vai votar no Ciro no primeiro turno, eventualmente diz que votará no Bolsonaro no segundo. Porque tem muita gente que saiu do Bolsonaro, transitou ali, dizia que votaria no Moro, no João Dória, e agora começa a prestar atenção no Ciro Gomes. E no eventual segundo turno sem o Ciro, insisto, esse eleitor considera que o Lula é um mal maior que Bolsonaro. E não estou dizendo aqui o que eu acho, isso acontece, muita gente acha. Então o Ciro quer voto de todo mundo que não quer essa polarização que está afundando, destruindo o Brasil. Ficam nessa discussão de comunista para um lado, fascista para o outro, esquerda, direita, não sei o quê, mas que no fundo, eles no poder praticaram o mesmíssimo modelo econômico. Muda a perfumaria, um tem a maior preocupação social, o outro tem a menor preocupação social, mas o modelo, as bases dele, o modelo é o mesmo, né? Isso está afundando essa nação de vez. Esse modelo que é praticado, vale lembrar, e eu insisto nisso, desde Fernando Henrique. Aí entrou o Lula, entrou a Dilma, entrou o Temer, entrou o Bolsonaro e ele continua. É um modelo perverso que joga migalhas para os pobres enquanto faz a festa dos barões desse país. E o Ciro em 2018 aliviou bastante para o PT. Adiantou? Nada. Eu cansei de pedir voto para o Ciro e ouvia de amigos meus que ele era um petista disfarçado, que não sentia confiança. Agora, para muita gente, vai ficando cada vez mais nítido que o Ciro, primeiro, passou por alguns partidos, mas nunca foi do PT. E concorreu contra o PT em 3 eleições, 98, 2002 e 2018. Decidiu ajudar e ajudou enquanto pôde, mas chega um momento que tem um limite. E mesmo quando o Ciro foi ministro e tentou ajudar o PT de alguma forma, nunca deixou de fazer as críticas. Em 2003, criticava os juros altíssimos que o Meirelles pagava e o Lula preferiu ficar ao lado do Meirelles. O Ciro alertou o Lula no particular e publicamente em relação ao Michel Temer, em relação a Eduardo Cunha e muitas outras coisas. E mais, o Ciro tem direito de criticar os erros de qualquer político ou partido. Se errou, tem que ser criticado. Entender as causas que levaram o nosso povo a escolher alguém como Bolsonaro, que não caiu de paraquedas na presidência. E tem que ficar claro uma coisa, o Ciro não é aliado do Lula. E o PDT não é puxadinho do PT como outros partidos. Tem que entender isso para evitar um sofrimento desnecessário. E não é justo colocar, mas foi só o João Santana chegar que o Ciro passou a criticar mais duramente o PT. Isso não é verdade. Né? Você pode ter que analisar uma estratégia, olha, nesse momento é mais inteligente fazer isso faz parte da estratégia, né, o marketing político, mas eu vou deixar aqui no comentário fixo um link de uma entrevista que o Ciro concedeu no dia 31 de outubro de 2018, Bolsonaro recém-eleito presidente da República. A manchete é: fomos miseravelmente traídos por Lula, não farei mais campanha para o PT, disse Ciro na ocasião. Né? Qual que é a dificuldade de entender isso? E na entrevista o Ciro disse lá uma frase: o PT elegeu Bolsonaro. Então, é o que eu publiquei no meu Twitter ontem. Lula é a causa, Bolsonaro a consequência. E o Ciro se apresenta como a solução. Agora, como que a solução vai negar a causa da consequência? Então, quem infelizmente ainda se sente incomodado com as críticas que ele faz ao Lula, tem que acostumar com a ideia. Ciro, insisto, é adversário do Lula e adversário do Bolsonaro. E quem acha que o Ciro não critica Bolsonaro é porque não está acompanhando
de perto o Ciro ou está acompanhando só pelas manchetes do Brasil 247. Querem a prova de que o Ciro critica Bolsonaro? Carla Zambelli, nesse dia 23, decidiu publicar uma mentira contra Ciro Gomes. Enquanto o Lula ficou em silêncio em relação ao indulto que Bolsonaro deu ao Daniel Silveira, o Ciro se posicionou contra, fez duras críticas ao atual presidente. O PDT entrou, contra esse indulto lá no STF, entrou com o novo pedido de impeachment e o Lula caladinho, Isso aqui repercutiu mal. A imprensa acabou dando uma ampla divulgação a esse silêncio, a essa omissão, mais uma omissão, do Lula. E a Carla Zambelli, deputada federal, bolsonarista raiz, sem argumentos, decidiu fazer o que sempre faz: publicar mentiras, fake news contra Ciro Gomes, dizendo que ele criticou o indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira, mas prometeu indulto a Lula. Uma mentira. Eu vou deixar aqui uma imagem que eu mesmo publiquei nas minhas redes sociais. Uma simples pesquisa no Google, se ela digitasse assim, Ciro prometeu indulto a Lula, ela teria tido acesso à verdade, mas a gente sabe que ela não é alguém que gosta tanto da verdade. E eu vou deixar aqui o link de uma matéria da BBC, que não dá para ser chamada aí de comunista, de não sei o que lixo. Lá diz, no dia 15 de maio de 2018, antes das eleições, o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou nesta terça, em Estocolmo, na Suécia, que a ideia de prometer indulto ao ex-presidente Lula, caso ele seja eleito presidente, seria uma loucura. Parte do PT tem pressionado candidatos da esquerda a se comprometerem com um eventual perdão judicial ao ex-presidente, caso vençam a disputa. Então, meus amigos, é isso. Zambelli não perderia tempo publicando mais uma mentira contra Ciro Gomes se ela não percebesse que ele pode sim crescer e ir para o segundo turno. É o que eu tenho dito. Se o Ciro for, seja contra Lula ou Bolsonaro, ele vai conseguir o maior apoio em torno do seu nome e tem tudo para sair das urnas vitorioso como novo presidente do Brasil. Temos 5 meses para mudar essa realidade trágica nesse momento, que seria um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e Ciro Gomes tem se posicionado e tem incomodado os dois lados, tanto o lado lulista assim como o lado bolsonarista. Eu vou ficar atento e qualquer novidade eu trago para vocês, mas essa postagem do Marcelo, dono da Rede TV, realmente surpreendeu muita gente e acaba beneficiando o Ciro Gomes e fazendo com que ele fure uma bolha aí de um eleitor que tem muita gente que acompanha o Marcelo, que realmente também está cansado aí desse governo Bolsonaro. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.